Bem-vindos de volta, Headbangers! Hoje eu vou receber pela segunda vez aqui no programa o Paradise in Flames. Os caras fazem um black metal, death black metal, porém agora se intitulam de horror metal. Quero saber sobre isso, hein? Os caras têm aí uma paixão por filmes de terror e produzem muito material de altíssima qualidade. E eu acho isso muito foda. Uma banda que produz bastante conteúdo e é só entrar lá no canal, vocês vão ver. Os caras não param. Eles têm esse lançamento aqui de 2020, Devil's Collection, puta álbum foda. E eles lançaram recentemente, agora em 2021, o Act 1. E agora estão lançando um EP, que é o Past and Files, uma comemoração aí, né, de quase 20 anos da banda, uma celebração. Então eu quero saber tudo sobre esse EP aí, né, conversar com os caras aqui hoje. Vai ser um prazer pela segunda vez, Paradise in Flames, no Papo Pesado. Primeiramente, o Pix está aí na tela, para ter uma manutenção aqui do canal, né? Já ajuda pra caramba. E mandar um salve aí pro apoiador oficial, além da Portfólio, as Soluções Embalagens. Paradise in Flames no Papo Pesado hoje pela segunda vez. Inclusive eu quero saber sobre a turnê europeia que os caras fizeram aí. Destruíram a Europa. Chega mais que hoje o programa tá brutal. Pela segunda vez, o papo com Paradise in Flames. Galera, chega mais. Fala, André. Beleza? Beleza. Bom demais? Chega, Robert. Mano, essa peita aí é massa, hein, mano? Vai, Def. Fala, meu nobre. Como é que você tá? Tudo bem? Joia? Senta aí, fiquem à vontade. E aí, foram bem de viagem? Tô tranquilo, É. pertinho. Pô, demorou vocês virem, cara. A gente tava conversando há muito tempo, né? O problema muito foi com relação à pandemia, né? Também consegui a gente trombar os horários da banda, Exato. bem complexo. Porque os caras não param, viu? Esses caras aqui não param, não. Tem muita coisa pra contar aí, né? Muito show cabuloso aí que rolou, né? Muita coisa. Muito lançamento. Verdade. E foram 3 discos, né? Nossa. De lá pra cá. Só descasso, mano. E pra começar, vamos beber uma cerveja, né? Vamos começar aqui, ó, com uma American Pale Ale. Os caras já trouxeram uma cerveja aí pra mim. Essa é boa. Já tá ali no próximo programa, ela vai entrar, que é aquela famosa cerveja com pimenta. E eu quero experimentar de novo, né? Provar de novo, mas vamos com essa aqui. Essa aqui é boa, né, cara? A Krug sempre tem umas... Essa é boa boa. pra caramba, a linha expressionista da Krug, né? A galera toda bebe aí, né? Você bebe? Você não bebe. Só degustamos. Cheers! Já conhecia ela, né? Adoro essa Krug é cerveja. boa pra caramba, né? Primeiramente, galera, eu queria que vocês, né, falassem sobre a nova formação do Paradise, né? A última vez que você veio aqui era uma outra formação, né? Hoje a banda encontra com 5 integrantes, antes eram 3, né? Isso. Germana fazendo os vocais, É. nosso batera Samuel, Robert, Óbvio, já. conhece, velho Que conhecido da graça. casa, aqui, já deve ser o 4º programa dele. Exatamente. No baixo tem o Guilherme, que faz Isso. vocal e teclado, e o André, que Isso. faz guitarra e voz também. Guilherme, não só pro Guilherme, não pôde vir aí, mas tá nos teclados e vocal, né? É. Eu vi uma entrevista do Supra que agora tem 3 vocalistas, né, cara? Se É. der um perrengue em um, já tem. Muito melhor, né? antes a gente ficava com aquela aflição de fazer uma turnê, vários shows e perder a voz. Hoje em dia não tem tanto essa preocupação. Você comentou também aqui, né, pelo fato da turnê fora lá, vocês estavam meio apreensivos, mas caso acontecesse alguma coisa, você tinha ali os 3 que Germana é detora pra caramba, bicho. E agora tá fazendo cultural também, aí fica mais fácil ainda. Eu vi uma entrevista, a Germana falou, classificou vocês como horror metal. Achei isso muito foda, mano. O que é esse lance aí? Qual foi o ponto aí que vocês se tornaram horror metal? A gente todo mundo da banda é fã de filmes de horror e de terror, daqueles mais antigos. Então, assim, a gente se baseia muito nesses filmes pra fazer as letras. Apesar da gente construir letras que falam sobre a realidade, mas a gente tem essa pegada no filme de terror, no horror. Isso, antes vocês eram mais um Death Black, né?
Então, até mesmo por isso, eu acho que acredito que mudando um pouco da temática, até em colocar em torno do metal mesmo, para não ficar tanto a fórmula de fazer o som, se é o Death e Death Black, fica muito engessado, você tem que fazer, a gente não quer ter carregar essa... a gente quer deixar um pouco a criatividade um pouco mais livre para poder fazer as músicas. E, cara, os shows, né, vocês não param, né, falando aqui, né, vocês rodaram aí o Brasil, né, vocês tocaram no norte, né, mano? Sim. Acre, Porto Velho, divulgando aí o Devil's Collection, né? Como é que foi a recepção lá, cara? Como é que é uma banda de horror metal lá no norte? Foi totalmente diferente, cara, foi muito legal, tipo, a gente não esperava a forma que é o underground daquela região. A gente acreditar, por exemplo, no Acre, que é bem distante, os equipamentos tudo de primeira linha, o público legal. Então foi uma coisa bem acima do que a gente esperava. Receptividade lá, Nordeste. Tá todo mundo lá fortalecendo, as bandas de abertura, o público, o pessoal produtor, então é sempre aquele ambiente meio que familiar. É bem legal. E o Act One, vou falar aqui do Act One, cara, foi produzido na pandemia, né? Foi. Todo na pandemia, nasceu na pandemia. Agora que vocês estão, né, vamos dizer, antes do novo EP, né? Estão tocando ele, né? Sim, a gente tá praticamente, quando tem tempo, quase na íntegra, né? Que foda. Mas foi uma ideia que nós tivemos, porque a banda sofreu mudanças de line-up na época da pandemia, e aí a gente queria recomeçar, fazer um som com a cara da nova formação. Então a gente aproveitou esse tempo de pandemia, infelizmente que ocorreu a pandemia, para a gente planejar um novo disco e poder, quando voltasse a ter show, a gente já tá com essa formação, com essa cara nova, que eu acho que é mais justificável do que se voltar depois de 2, 3 anos e tocar uma coisa que você já tinha lançado. Eu acho que vem bem a calhar, a gente conseguiu dividir essa questão dos vocais por 3 vocais. E isso faz com que a dinâmica do show seja mais a cara da nova formação. A gente não ficou tão engessado no passado. E a capa, né? Alcide Bird, né? Alcide Bird. Do caralho, mano. Bem um aspecto que você queria, né? Com o teatro, né? Todo o lance. Sim. E vocês têm, né, uma pegada bem teatral, né? Essa é a nossa ideia, de estar levando isso para o palco. Até mesmo porque para ter aquela visibilidade, não uma banda bem comum, né, que está acontecendo, né? Tom visceral, né, o que vocês fazem ali, né? Os clipes transparecem isso muito, né? Então acho que ele captou tudo aí, né? A imagem, né? A imagem da banda é fundamental. Pra caramba, né? E agora o que eu achei interessante da capa é que quando a capa estava praticamente pronta, que aí eu fui apresentar o pessoal da banda. E o pessoal, quando viu a primeira vez, já não queria retoque, não é isso mesmo, pronto. Então o Alcides ele soube captar muito bem a ideia que a gente queria propor pro disco. Ele pegou a ideia do Baphomet ali, misturou com o Cthulhu e ficou essa coisa horror, teatral e horror. Exato. Black Princess, uma Red, The Red, vamos ver, né? Vamos ver o que é a pegada dela aqui. As cervejas da Black Princess são muito boas, mano, mas essa aqui eu não espero muito, A primeira já tava até salivando. Cheers, ó, Skol. Boa, tem essa também. Rose, Skol, né? Nossa, muito bom. Boa, né? Nossa, maravilhoso. Você trabalha com gravadora, né? Tem muita banda que prefere ser independente, né? E como que vocês acham essa mudança? A gravadora muda muita coisa hoje em dia? Ou era daquela coisa mais engessada? A gravadora era sempre a pressão, né? Não, eu acho que é muito tranquilo. É muito... É a Poison Records, né? É Bloodlust. Hoje a pressão passa a ser mais da nossa parte, né? Sim. No caso da Poison Records, a gente fez um acordo só para distribuição do disco físico, que na época, até então, não era interesse nosso
Até mesmo porque a banda não tem canal de distribuição, então foi papel deles fazer isso. Então a gente já chegou com um disco pronto para eles e eles aceitaram fazer a distribuição. Eu lembro até que na época a gente estava fechando com a Blood Blast e eu não sabia se eu poderia distribuir a mídia física por outra gravadora. E aí eu cheguei a cogitar isso com o João da Poison e ele falou, aí eu falei com ele, mas a gente tem um disco que já foi lançado e esse disco tá no nome da banda e pode lançar. Ele falou assim, não quero relançar disco, não, quero lançar um novo, aí que foi o Devil's Collection. E aí eu fui e mandei mensagem pro pessoal da Blood Blast e eles falaram, não, mídia física vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Então a gente achou por mais interessante fazer essa distribuição através de uma gravadora, porque tem um canal e a gente não fica preso assim, em querer vender o disco, ficar no tete-a-tete, fica mais fácil. Já no caso da Blood Blast, que é a distribuidora digital, eles são muito livres. Assim. A gente tem um contrato de um número X de discos, e dentro desse contrato a gente pode tratar com eles de uma forma livre, de quantos a gente quer, quanto a gente vai lançar, mas sempre no final de ano, início de ano, eu faço uma reunião com o nosso artist manager da Blood Blast para combinar o que a gente vai fazer no ano. E aí, a parte de nós, a ideia de eu quero fazer um disco, eu quero fazer um EP, e aí parte deles falar assim, então melhor época você lançar nesse dia, nesse tal, lançar single tal, porque a gente é da velha guarda, a gente não tá acostumado com essa questão de single, sai um single todo mês. Eu vi você falando que você não gosta muito de single. Eu acho. O álbum. Eu gosto de escutar o álbum já por completo. É uma nova tendência esse negócio de ficar lançando single, né? Porque aí você sempre tá lançando alguma coisa. Imagine só, você cria um álbum de 10 músicas, você lança uma música todo mês, tem 10 lançamentos. Então você sempre tá lá dedicando e produzindo algo em termos, mas você já produziu antes, né? Então eu não gosto muito dessa ideia, mas aí parte deles, pela estratégia de marketing, estratégia de digital, de lançar os singles, e aí ele fala assim, cara, você quer lançar um EP de 7 músicas? Sim. Então vamos lançar 2 singles no mês tal, a data são eles que definem. Então a gente só fica preso nisso, mas se eu não tivesse proposto esse planejamento pro ano, aí não teria nada, não teria nenhuma cobrança adicional. Cabe a nós a planejar antes de prometer alguma coisa, né? Mas não tem essa cobrança, não. E assim, acho que é mais das antigas aí, eu lembro que, vamos lá nos anos 90, por aí, quando o pessoal lançava um álbum, o pessoal tinha mais paciência de ir pra casa do colega, ouvir o álbum inteiro. Ouvia, né? Juntava a galera, mesmo. Aquela coisa que ia ouvir música por música até o final. Hoje a gente tá num mundo tão corrido, né? O mundo da tecnologia também, assim, estresse, muita confusão. Hoje você ouve o próprio cara, o amigo, Banger, fala assim, cara, eu ouço primeira, segunda, terceira música, a quarta, já tudo mudando de álbum. Mas ele tá deixando de ouvir uma música mais bacana, uma alta qualidade. Então, a questão do single tem essa importância. Às vezes o cara lançou um single, lançou outro, quando você parou para pensar, ele já tem o álbum já na cabeça. Né? Então ele conseguiu assim, alcançar o que a banda queria passar no álbum inteiro. Eu acho que o ouvinte também é muito ligado a isso que o Robert falou. Ele vai se preocupar em escutar aquela música por inteiro. Então ele vai dedicar aquele mês a escutar aquela música e no final ele escutou o álbum. Mas vale lembrar também que no passado, na época do vinil, era muito mais fácil escutar o álbum inteiro e você adivinhar, acertar a música lá. Porque vocês nunca pegavam a música do começo, você apanhava. No caso da fita, era o mesmo trabalho, então era mais fácil você escutar a fita toda. E aí, quando passou pro CD, depois que lançou aquele controlezinho remoto, aí a galera já começou a perder um pouco de audiência, que aí se a música não agradasse, o cara já passava para outra. Mas mesmo assim, mas mesmo assim havia dificuldade do cara levantar a bunda da A para trocar o CD, aí depois eles lançaram aqueles disqueteiros com vários CDs, e aí foi por aí e vai agilizando. Agora, se a música realmente não for muito boa, em 10, 15 segundos o cara já está em outra banda, está em outro país. Já vai mudando até de país. Então, essa relação com o gravador é importante, então, né? Eu acredito que, por exemplo, nossos números de Spotify, depois que a gente fechou com a Blood Blast, naturalmente aumentou. Não sei como que é a forma de algoritmo deles, mas quando a gente lançava por nós mesmos, era bem mais difícil para poder divulgar uma música. Bacana, cara. Interessante isso. Sobre os clipes, né, cara? Vocês não param, né? Só que eu medir responsa, né, mano? E o que me chamou a atenção desse Sinner, né, que foi dividido,
né, com o Delirium. Quem teve essa ideia de fazer esses capítulos aí, 1 e 2? Cara, inclusive tem o Vladimir Korg aí, né, mano? Inicialmente a música nasceu com o Bessi, né? Uhum. E eu lembro que a gente estava ensaiando, nesse dia tava eu, o Samuel, o Robert e o Guilherme. E aí, no meio desse ensaio, o Guilherme falou assim: pô, essa melodia dessa música relembra uma outra música aqui que eu tô fazendo. E se a gente começasse, a música acaba do nada, e ele falou: se a gente já começasse com essa ideia. E aí ele mostrou a ideia, eu falei: não, bacana demais, vamos fazer uma música em cima disso. Só que aí tem que se juntar as duas músicas. Aí, na hora que a gente teve essa ideia de juntar as duas músicas, aí automaticamente a gente teve que fazer uma letra que fosse um completo das duas. E como a gente queria um clipe dela, aí chamamos o Korg, porque precisava de um cara com cara de louco, matador. Aí eu acho que foi engraçado, porque na época a gente já tinha lançado 2 clipes. E eu falava com o Davidson, que é o nosso diretor, que ele falou assim: vamos procurar o ator pro clipe de The Cine. E aí ele mandava um monte de folha com um ator profissional. Eu olhava e falava assim: cara, mas eu só consigo imaginar o Korg fazendo esse papel. Aí ele falou: o Korg eu não sei se ele vai querer fazer não, mas na hora que a gente fez o convite ele aceitou. Então vou dar uma gratidão. Ele só reclamou, ele falou assim: pra ir pra praia, vocês não me chamam, mas... você tem uns clipes na praia muito doido, né? Agora eu vou ter que ir lá ficar com camisa de bolsa e tal. Sujo, regaçado, aí você me chama. I can't recognize myself. Erased from the past, just got me no regrets. I can still smell this gold. Foi uma cena interessante desse clipe, porque a gente estava filmando de madrugada. A parte da primeira história praticamente foi um dia todo, a madrugada afora, e tinha a cena que ele tem que ficar lá no banheiro tomando banho. E a gente tá filmando na casa de um amigo meu que tá em construção, então não tinha chuveiro quente. E era frio e era de madrugada. O que ele xingava lá, tomando banho gelado. Que massa. Mas foi bom. Que foda, mano. I can't escape from this desire. I join the scars and forgetting my sins. É um dos, clipes que vocês têm mais acesso aí, cara. Sempre que vocês postam o clipe lá, tem 84 mil visualizações, né, mano? Hoje em dia o YouTube não tá tão fácil assim não, né? Porque hoje em dia parece que o YouTube algoritmo, ele mudou o algoritmo dele e principalmente nós que gostamos de jogar bastante sangue, a parte de impulsionamento é bem complexa para fazer, a gente não consegue impulsionar. Então, hoje em dia a gente prefere ir pela arte, independente de quem vai assistir, do que se privar a tentar popularizar o negócio e todo mundo assistir. Isso é aquela visualização vazia, né? Acaba que se torna uma visualização vazia, porque o cara vai ver e não vai acrescentar em nada para baixo. A gente vai pela arte mesmo. Isso aí, muito sangue, ossos quebrados, é isso aí. Glória. Glória total. Nossa, essa aí é maravilhosa. Essa é a Double. Ela tem 9% de álcool. É boa demais. Tá Double. André vai já tô com sede aqui, ó. Double IPA. É foda, né? É boa, né? Vamos lá, né? Aquilo que não decepciona, né, mano? Tô até salivando. Nossa, tá boa. Estão sedentos aí. Antes da gente falar sobre os A passos... cara do André é ótima. Voltando aqui ao assunto, cara, do YouTube, né, mano? Você falou uma coisa interessante, né, cara? Que o algoritmo, ele é difícil mesmo. Ele mudou, né? Mas mesmo assim, cara, os clipes de vocês não tem, assim, não tem um que seja... É só lá em cima, né, mano? Eu não sei como você falou, sabe, sobre a distribuição, mas eles sempre estão atingindo, assim, altas visualizações, né, cara? Em termos, mesmo driblando ali o sangue e tal, né? O sangue é o fator complicado. Todo dia eu recebo uma mensagem no celular do Google falando assim: seu clipe tem material chocante. Eu sempre recebo.
seu clipe, seu vídeo está com material chocante. Atualizem, modifique o vídeo. Ah, não é foda. Aí eu não Aí deixo. tem que ficar. Se for ficar preso essa coisa de ficar censurando, Censurando, né? aí não dá. Não dá. Simplesmente tem que censurar o clipe inteiro. Tem que Descaracteriza escrever. totalmente o trabalho da banda, né? A única coisa que eu consigo colocar é para pessoas menores de 18 anos Sim. não conseguir visualizar. Então, por exemplo, quando eu entro no YouTube com o perfil do meu filho, se eu digitar Paradise in Flames, eu não consigo ver nada. Então, se o seu perfil tiver menor de 18 anos, esquece, você nunca vai ver. Até recentemente, deve ter 2 semanas, eu recebi uma mensagem do YouTube bloqueando o canal por conta de mensagem. Aí eu fui e entrei com... Aí você entra com a reclamação, aí passa um dia e depois voltou a funcionar o canal. Mas por conta dessas mensagens chocantes, né? O sangue é chocante. Pô, YouTube, na moral, tirar o clipe do Paradise é foda. Tem que tirar o canal do ar, né? Quem disse que criança não gosta de Paradise in Flames? Vamos O tirar. menino de 10 anos, ele fica lá assistindo todo dia e já canta as músicas todas. Isso aí, ó. Sometimes I feel the weight you don't know. My tired mind wants to go. My time runs out, it's not forever. Galera, eu quero saber como que foi a Act Hero Tour. Isso, assim, teve uma aprendizagem, uma curva de aprendizado É. gigante, assim, pra banda, pra todo mundo. A gente terminou a tour sem matar um ao outro. Então, O mais importante, né? A gente tem que Então, voar assim, tudo sem ninguém matar ninguém. Exato. a gente viu muita coisa legal lá, né? Moramos juntos durante É. um mês numa van, Foi um mês, ralando um mês. pra caramba, Isso. quase um Na mês. verdade, 22 dias, né? É. Foram 22 dias de ida e volta. Quantos países foram? Foram 9, 13? Não, 11. 11 países, 11. 17 shows, 11 países. 17 shows no país. Caramba. 11 países. Aprendemos muito, ralamos É. pra caramba. Quem vê, não imagina o quanto que a gente rala. Então tá passando por perrengue? Não, perrengue não, a gente só não dormiu, não tomou banho. Ah, então tá Às de vezes, boa. né? Não era sempre, não. Não, o André tá exagerando, não era sempre. Não é perrengue, não. A É, maioria das é casas fundo. de show lá tem banheiro. Então, É. assim, se ficou sem tomar banho, porque Tinha não uma- tinha uma casa de show que tinha um banheiro. O banheiro era um corredor que era dessa finura. Então, meu ombro eu tinha que entrar de lado, assim. Mas aí eu tomava banho, eu jogava a mão aqui, tomava banho, jogava a mão. Eu não conseguia entrar no box. Caramba. não teve perrengue, não. Só fome, Bom, sem tomar você- banho, sem sem tomar dormir. banho. sem dormir. Só É uns isso. dias sem tomar banho. Isso é o que importa. Mas, em resumo, a gente já tinha feito lá em 2007, 2006, turnês aqui no Brasil, Norte e Nordeste. E quando acabava a turnê, era a questão de encerrar o ciclo da turnê e ficar 3 meses sem um querer ver o outro, não querer Sim. ensaiar, não querer, porque era muito borrada. Então, eu lembro que nessa turnê da Europa, já esperando isso, eu até comentava com o Samuel que quando finalizasse a turnê, a gente ia ter 1 mês de férias sem ninguém querer ver o outro. E foi o contrário, eu acho que a gente se tornou uma... saudade. Virou uma família mesmo. A gente Legal. gostou tanto dessa junção de ficar todo Virou dia... uma se colônia de férias, na verdade, né? Porque família tem guerra agora. Colônia negra de férias. de tal. Voltando da turnê, o último show já tava assim, ó, ensaio semana que vem. Não, isso é bom. E foi justamente porque o planejamento nosso era voltar a turnê. Depois de 1 mês, a gente ia gravar o single de The Sinner, que a gente, é o Pecador que a gente lançou. E aí, o Samuel já ficou, não, 1 mês é muito. Aí eu falei, não, então 2 semanas. Acabou que na semana que a gente voltou, ele voltou na segunda, na sexta-feira a gente já tava gravando. Acaba que você cria uma rotina um pouco diferente do Brasil, que a gente toca só fim de semana, lá você toca todo dia. Então, segunda. Aí quando você chega no Brasil, numa terça-feira,
E você sabe que você não vai tocar. Aí você fica Aquela só abstinência. deu abstinência de tocar. Eu fui cheia de dedos, né? Porque eu era a única mulher. E acabei sendo a única mulher entre todas as bandas. Mesmo. Então eu tava ali cheia de dedos, mas no final das contas deu tudo certo. Ninguém Os foi. meninos da banda me acolheram ali muito, Ah, que assim, bom, né? suportaram, né, a pessoa extremamente estressada que eu sou. Que bom. Não, mas o. E foi bacana, foi bacana. Interessante, até falei o André. São culturas muito diferentes. Sim, da o André viu uma nossa, entrevista dele né, falando então- que você estava preparado pra gracinha, né? Com gracinha, mas a gente é não. brasileiro, lá fora. Mas que bom que Mas foi fomos um bem respeito. aceitos. No final Que do ótimo. turnê tava todo mundo amiguinho de todo mundo. Que massa. Isso foi uma coisa legal que aconteceu, Foi. assim, no começo do turnê. A gente Fomos tava meio- elogiados pela nossa organização. Lembrar aqui do Lapinha e do Roninho. Que se não fosse eles Fazem dois, parte da banda também. eles são os membros ocultos da banda e eles são Massa. importantíssimos. Eles foram, assim, a peça-chave pra dar tudo certo. O mais importante até que a banda. Sim, Olha aí. sim, Sim, sim. porque- Nossa, a organização do Lapinha, gente, vocês não É. têm ideia de como que... Hombre, Nossa, Lapinha, hombre, falava hombre com ele, ele já tava E tenado. o técnico de som também, É. é porque assim, a gente tá lá tocando e o Lapinha e o Roninho, eles são partes essenciais da Sim. banda, ó. É. Igual cada um de Faz nós, acontecer então, tudo ali. Nossa, foi eles que cuidam do nosso retorno. Sem Legal. o retorno não acontece nada. Exato. Né? Eles se cuidam de tudo. Então, E assim... como a gente tinha mais bandas, né, e a gente tocando com uma banda principal, às vezes a gente tinha até uma condição, tipo assim, pra passar som, a gente não tinha tanto tempo, e a confiança nossa estava totalmente lá no tava Roninho. entregue ali. Tava entregue, então era assim, não, pode ir, vamos fazer aqui só a montagem que ele vai segurar lá na frente e o E som segurava, e segurar. Perfeito. A gente tocando em Lisboa, o show tava muito legal, tava casa cheia, aquele clima rolando, só que o meu retorno tava falhando. Ele parava e voltava, parava e olhava e voltava. E aí eu ficava assim, meio à mercê, assim, não, fudeu, tô tocando, aí de repente você não escutava nada, escutava. E aí eu procurando, cadê o Lapinha? Cadê o Lapinha? Cadê o Lapinha? Na hora que eu enxerguei o Lapinha assim, olhei pra ele, eu acho que pela Ele minha sabe, casa, velho. ele olhou pra Você mim. olha pra ele, ele já sabe. Eu olhei pra ele, eu não precisei falar nada. No meio da música, eu olhei pra ele, na hora que eu olhei pra ele, ele falou assim. Aí eu fiz só assim, aí ele foi lá e resolveu. Tipo, é o que eu falo, uma banda com uma equipe técnica boa, você não tem que se preocupar com o som, você tem que se preocupar só em tocar. Só vai tocar. E é uma cultura diferente também, o aprendizado que a gente tem Aham. no dia a dia de palco e aqui é feito aqui no Brasil. Então, assim, eu sei que é difícil, é tudo muito complicado aqui no Brasil. Mas se uma banda tem uma equipe técnica é outro papo, cara. Porque Barato. assuntos que a gente sempre conversa, né? É. Às vezes fica a culpa da banda, né? É. Uma coisa diferente que aconteceu lá na tour foi que o início foi todo mundo com os dois pés lá atrás, É. tipo assim, tanto a gente quanto as outras bandas. E no decorrer da tour, a gente foi vendo esse quadro mudando, assim. Tipo, todo mundo tava falando, os caras veio do Brasil, será que os caras são responsáveis, os caras vão ter compromisso e tal? E quando isso tipo, no começo, aí no meio da tour a gente foi vendo a evolução disso. No último dia de turnê, no último show, a gente tava tentando ir embora e os caras das outras bandas não estavam querendo deixar a gente fechar a porta da van, cara. Tipo, de tão que a gente ficou amigo, brincando, Massa. bebendo junto. Massa. Tipo assim, a gente tava cantando, Interagindo, interagindo, isso, eles não estavam pra querendo entender a deixar a gente ir cultura embora, mudar, assim, legal. foi uma coisa muito maluca, assim, de ver, sabe, assim, no começo, aí tipo, na minha cabeça eu via isso, ó, no começo a galera tava, tipo, Tudo olhando, frio, né? todo mundo meio frio, olhando assim, será que esses caras vão vão ajudar. fazer a parte dele? No final, você vê os caras não querendo deixar você embora, não deixa fechar a porta, Pagável, né? é impagável, isso foi um tipo de experiência que, tipo, é impagável, sabe? Legal. O que a Germânia falou foi pura verdade. O pessoal das outras bandas, as bandas principais, no final, nesse último dia, me puxou no canto e falou assim, cara, a gente nunca viu uma turnê com tantas bandas tocando, tão organizada, e eu vejo que isso foi muito graças à sua equipe técnica, a vocês que cumpriram os horários, fizeram tudo da forma ok. E aí a gente ficou tipo, pô, sério, a gente achou a primeira turnê nossa lá fora, e a gente fez tudo certinho, então tá Não, e legal. lá tem uma diferença enorme. Aqui no Brasil o pessoal não vê banda como algo profissional, como profissão mesmo, né? E lá eles são profissionais da música, eles são vistos como profissionais da música e a gente foi visto da mesma forma. É um trabalho. Então, assim, desde que a gente voltou da turnê, eu falo, gente, eu tenho meu outro trabalho, mas a banda também é meu trabalho. Né? A gente tem que se enxergar dessa forma aqui no Brasil, uma coisa que a gente sente muita falta
que além do governo não investir em cultura, né, e agora menos ainda, a gente ainda tem essa questão das próprias pessoas não conseguirem ver como trabalho, né? É certo que a gente tem uns problemas nossos econômicos que fazem com que a gente se sujeite a ter um trabalho não prazeroso para pôr comida em casa, mas desde que o trabalho é trabalho, ele tinha que ter um mínimo de prazer que você está fazendo ele. E prazer e a responsabilidade também, né? De entregar o produto ali, porque a gente está ali com um trabalho, com uma responsabilidade de entregar um produto para o fã, né? Exatamente. Então, assim, quando você faz aquilo com prazer, entende que é trabalho e você está entregando algo para alguém, né, de forma com qualidade, fica tudo diferente. Não, mas isso tudo muda, assim. Por exemplo, aqui no Brasil, quando você chega num lugar para tocar e o som é suave, aí a galera fala, não, porque é underground. Aí isso por quê? Também vem da cultura, de não acreditar nisso como trabalho, de não ter engajamento nisso. É assim mesmo, É isso mesmo. Lá não, a gente, dos lugares maiores que a gente tocou, aos menores, não tinha um lugar que não tinha um som foda. Legal, sacou? Não teve nenhum Esse lugar que a gente trabalho é pegou. muito bom, né? Não teve nenhum lugar que eu peguei. A cultura aqui tem que mudar, porque assim, aqui principalmente, vamos falar da nossa região, né? Não colocou o Brasil inteiro, mas nossa região, a pessoa acostumada, e já vai com aquela cultura, vamos um pouquinho mais tarde, eu sei que sempre vai atrás, é uma coisa que tem que mudar. Esse detalhe. Pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu sei que vai atrasar, então eu vou um pouquinho mais tarde, que ainda pega a primeira banda lá, não é. Não, aqui é bonito horário, parece, né? lá tem um horário da abertura da casa, a E primeira é banda. aquele horário. E as bandas têm que seguir também, que se a banda não tiver naquele horário ali, fica feio. Dá passagem. Não é mais um brasileiro chegar lá, achar que é daquela forma, que não é. Existe essa cultura de sair do trabalho e ir pro show. O pessoal lá curte metal mesmo. Legal. Né? E aí existe essa cultura de sair do trabalho e vai pro show, tem que começar no horário, porque a pessoa vai trabalhar no outro dia. Então ela vai curtir o show ali, vai ter o lazer dela e depois no dia seguinte ela vai trabalhar. É o que dificulta as turnês aqui no Brasil, porque lá é show de segunda a segunda. Você falar assim, ó, numa terça-feira, segunda-feira, casa cheia, Você o cara tá tá tocando assim, na Romênia, na na terça-feira. É, Será que vai ter alguém? Tá Tá lotado. lotado. Num show nosso lá na França, a gente finalizando, veio um cara, devia ter uns 63 anos de idade, ele chegou na banquinha e falou assim, eu quero um CD de todas as bandas aí. E pegou, comprou e foi embora. Tipo, ele queria fortalecer a cena local dele. Eu enxerguei assim, porque não é possível, que era 4 bandas distintas, não é possível que ele gostou das 4 bandas. Ele tá Mas comprando é isso, cara, vai com o fortalecer. pensamento mesmo de fortalecer mesmo. E é tão cultural. No rolê da banda. E é tão cultural que eu lembro de um episódio que foi muito engraçado. A gente tava passando de um país pro outro, agora eu não vou lembrar qual. Bulgária. Foi na Bulgária, né? Da onde vocês estão vindo e pra... Qual que é o objetivo, né? A gente, não, nós somos uma banda de metal. Aí ele é metal, é o quê? Aí o cara perguntou, né? Não, metal extremo e tal. Aí ele falou, tipo, Immortal? Aí eu fiquei, tipo, impressionado. Ele já foi direto na... Sim, o pessoal lá curte A metal. galera curte mesmo, Curte assim. mesmo. É só no Brasil. Eu brinquei com os caras na van, na hora, falei assim, Que nem o se pessoal fosse curte no Brasil, a gente ia falar assim, é metal. Aí o cara falou assim, tipo Capitão Inicial. Aí a gente ia ter que explicar A gente inicial. explicar pra ele, né? Lá não, lá ele já foi direto, assim, Foi na veia. Já foi direto na veia, então... Aí você vê, né? Tipo como Matanza? Então é construído, né? Não só o local do show, que tem todas as regras, que segue os horários, que tem um som bom, que tem camarim, que tem uma refeição mínima ali pras bandas, um som bom. Então, a assim, gente você se sente vê... respeitado Exato. enquanto música do metal. E é engraçado, porque ele falou um negócio ali, abriu uma vírgula que eu lembrei. Por exemplo, acho que foi em Madrid que a gente foi tocar. A gente tinha direito lá, tinha um camarim com alguma bebida, tal, comida. Todo show tinha isso, mas... E aí, tem uma hora que eu tive vontade de, sei lá, de tomar um energético. Então eu fui tomar um energético. Aí eu fui direto no bar, não tinha energético no camarim, fui no bar. Falei, me dá um energético. Eu ia comprar um energético. Aí o cara que foi, a gente tinha tocado, o cara olhou e falou assim, você é da banda? Eu falei, não, você não paga não, foi, me deu. É bem diferente da cultura aqui no Brasil, que o cara quer lucrar acima de tudo. Até água, às vezes, a gente tem que comprar. O cara quer lucrar acima de tudo, e esquece que a galera que tá lá tá por conta da banda que foi. Não, aqui no Brasil a gente tem história de banda que foi tocar e a banda teve que pagar cover. Nossa, cara, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. A história foi tão engraçada que a banda não recebeu uma cerveja, nada, nem água,
E aí na hora Compraram, né? Consumiram. Não, compraram, consumiram. A noite toda, na hora de pagar a conta, veio lá R$5 de cover. Não vou te contar qual banda que foi. Era uma banda que a gente tocava uns rock and roll. Nossa. Nós chegamos esse ano, não estão recebendo nada, eu vou pagar cover artístico pra Como quem? assim? Esse governo é pra quem? E aí você vê isso. Entendeu? Coisas do Essa Brasil, diferença. coisas do Brasil. Outra coisa muito engraçada também foi que a gente tocou na Grécia. E aí o show foi bem legal. Tipo, assim, saiu tudo redondinho. O nosso técnico de som, quando o som sai redondo, ele fica muito feliz. Que é o Roninho. Aí ele ficou empolgado, tava pagando cerveja pra todo mundo. E a cerveja, um copinho assim, era 6, 7 euros, dava, sei lá, quase R$60 na época. E aí tá lá, pagou um pra mim, pagou pra ele, tá pagando todo mundo. E aí todo empolgado, eu falei assim, que isso, Roninho, você tá tirando esse show pra ele? Não, tô pagando porque o show foi perfeito, foi bom pra caramba. Aí eu falei assim, não, agora então eu vou pagar. A próxima rodada eu vou pagar, porque o cara pagar tudo em euro é foda, né? Aí fui, na hora que eu cheguei pra pagar assim, o garçom foi, quantos? Eu falei, me dá 5. Aí ele foi, encheu 5, aí ele olhou e falou assim, aí eu fui tirar o cartão pra pagar e falou assim, não, você é da banda, pode levar. Aí que eu coloquei na mesa, falei assim, Roninho, o cara falou que pra banda é de graça, só que você é o técnico de som, ele não te viu no palco. Você tá pagando em euro aí, você tá ganhando. Você pagou do cartão, ele ficou puto. Ah, eu sou da banda, eu falei, mas o cara não te viu, ele tá aqui olhando o palco, ele viu você no palco. Se eu falar de história do turnê aqui, não vou ficar aqui. Nossa, eu não quero até amanhã, fala. Não, No pay. mas vocês foram de van, né? Foi um lance assim, né? Foi uma Sprinter, um Legal. polonês louco lá. Futuros aí, Paradise Flames. Além desse último clipe que saiu, Galeria de Arte do Inferno, Inclusive o EP, né? O EP é uma comemoração, né? que é a comemoração aí dos quase 20 anos, a gente resolveu regravar algumas Master coisas. Files. A ideia partiu justamente tentar buscar músicas antigas com essa nova roupagem, com essa nova informação. Eu falei com o Samuel, escuta aí a discografia e vê o que você acha legal de escolher. Legal. Aí tem algumas que eu tive que fazer, essa aqui é legal demais, você vai me chamar, essa aqui não é. Tive que Não vai influenciar, né? tentar influenciar. Mas rolou legal, tipo, a produção foi o Tom Madsen que fez, a produção de mixagem e masterização. A gente até, nessa conversa de fazer esse disco, o EP, a ideia nossa era estar lançando esse EP, para ano que vem a gente estar lançando um disco novo. Nos dá tempo a estar compondo, ao invés de tentar falar assim, quero lançar sempre e sair correndo e fazer coisa ruim. Então, e a ideia é relançar entre esse disco novo e esse EP, relançar mais 2 EPs, que aí no final a gente lançou na forma digital, no final vira um full álbum de músicas antigas e a gente pode lançar na forma física. Né? Clipes sensacionais, vocês estão de parabéns. Obrigado. Vou falar isso pra vocês aqui, porque é só clipe cabuloso, performática, cara. Só clipe foda. E vamos aguardar aí, vamos acompanhar vocês nas redes sociais, né? Vou deixar aqui na descrição também. Quem sabe vocês fazem um show aqui, né? Em Divihelp. Vai ser uma noite. Trazer essa aura de Paradise Flames já tocou uma vez em Divihelp. Tocou? Em 2005. Olha aí, Há muitos anos atrás. Porque era um bar. E aí o palco era a quina do bar, assim. Eita. Todo mundo juntinho, assim. É mesmo? Mas foi legal, não foi um show ruim, não. Foi legal. Que bom, então. Então, espero que vocês voltem, né? Agora com essa formação e com esse monte de disco incrível aí, ó. Parabéns. Só lançamento bruto, né? Isso aí, ó. Paradise Flames do Papo Pesado pela segunda vez, com uma formação. E aí, desejo todo sucesso. Galera, muito obrigado por vocês terem vindo. Valeu, Até o próximo Papo Pesado aí, ó.